Quais óleos essenciais são antivirais? É o tema de hoje, é o tema do meu Quinta 1206 de hoje. Toda quinta eu estou aqui apresentando um tema específico, uma atualização, um artigo científico, tá certo? E hoje eu vou falar sobre os óleos essenciais antivirais. E para a gente entender um pouco sobre os óleos essenciais antivirais, a gente tem que lembrar um pouco de que os óleos essenciais, eles variam de complexos a altamente complexos quando se fala no ponto de vista químico, tá? Então, quimicamente, eles são substâncias complexas quimicamente, né? Repetir. Enfim, quimicamente, os óleos essenciais são complexos e por isso eles são ricos em propriedades terapêuticas. Por isso, eles não têm um princípio ativo. Eles têm vários princípios ativos. Eles têm uma multiplicidade de uso, uma multiplicidade de propriedades, tá certo? Então, essa multiplicidade resulta, né, na possibilidade em relação às infecções antivirais. Mas tudo isso começou, no ponto de vista, né, científico, tudo isso começou lá atrás, nos séculos 16 e 17, durante a peste negra. A peste negra, ela foi uma pandemia também que aconteceu, né, nesses séculos, causada por uma bactéria, tá? E os médicos que tratavam as pessoas que ficaram adoecidas devido à peste negra utilizavam uma máscara com plantas aromáticas dentro dessa máscara, né? E numa solução ali de vinagre e plantas, tá? Essas plantas foram o louro, o cravo da Índia, a canela, né? Tudo para eles se protegerem ao atender as pessoas que estavam adoecidas devido à peste negra. E aí observou-se que esses médicos, ao usar essas máscaras, ao usar essa combinação de ervas aromáticas ali com o vinagre nas suas máscaras, percebeu-se que eles não estavam contraindo a doença, mesmo tendo contato com as pessoas adoecidas. E como é que ficou conhecido isso, né? Os ladrões daquela época queriam saquear as casas das pessoas adoecidas e para saquear eles falaram assim, poxa, vamos usar a mesma máscara com as mesmas ervas aromáticas que os médicos estão usando. Aí a gente acessa a casa dos adoecidos, rouba tudo que a gente quer e não contrai a peste negra. E assim os ladrões fizeram naquela época. E ao utilizar a mesma combinação de plantas aromáticas para saquear as casas das pessoas adoecidas, esse blend de plantas ficou conhecido como blend dos 4 ladrões, tá? Então hoje você já encontra, né, no mercado algumas marcas que comercializam uma sinergia dos óleos essenciais baseados nessa combinação de plantas aromáticas, né, chamado blend dos 4 ladrões, dos 4 ladrões ou sinergia dos 4 ladrões, tá? E aí, quando se observou esse fato histórico, viu que aqueles óleos essenciais daquelas plantas aromáticas tinham um potencial muito grande para infecções de maneira geral. E aí começou-se os estudos, né, dos óleos essenciais frente a vírus também. E aí a gente tem um estudo, né, eu estou olhando aqui, sobre a atuação do poder dos óleos essenciais frente, por exemplo, ao vírus da influenza, que é o H1N1 ou a herpes, tá? Então a gente tem diversas pesquisas e para você que está interessada nessas pesquisas,
eu vou estar enviando na minha próxima carta aromática um link para acessar essas pesquisas, porque fica mais fácil, né? Porque da outra teve um outro Quinta 1206 que eu falei sobre alguns artigos, as pessoas se interessaram e eu fiquei sem saber como mandar. Então eu vou mandar através da minha carta aromática. Se você não recebe minha carta aromática, acessa paulasequara.com.br, que aí você vai se cadastrar e vai receber os artigos que eu vou citar aqui hoje, né, no meu Quinta 1206. Bom, o primeiro artigo que eu vou citar é sobre a potencialidade do óleo essencial de bergamota. Em 2014, ele foi estudado no Canadá e demonstrou forte atividade frente ao H1N1. Lá há registros de que em 10 minutos ele diminuiu a atividade do H1N1 quando colocado na atmosfera. Então, o óleo essencial de bergamota, nesse artigo, né, a gente vê a sua potencialidade como um antiviral. Um outro estudo bastante interessante e que nos levantam até questões em relação ao Covid que nós estamos passando, né, o SARS-CoV-2, é um estudo que foi feito em 2008 na Itália, que demonstrou in vitro uma considerável eficácia do óleo essencial de louro no combate ao coronavírus do tipo SARS-CoV-1, tá? O SARS-CoV-1, ele também causa síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, ele tem o mesmo formato de infecção, digamos assim, que o SARS-CoV-2. E nessa pesquisa italiana, esse óleo essencial de louro, ele foi utilizado a uma diluição de 0,012%, tá? E ele mostrou a sua potencialidade, a sua eficácia frente a esse vírus. Então a gente já começa a pensar nesses óleos essenciais com a potencialidade de serem antivirais, né? Uma outra pesquisa que eu trago aqui hoje também é uma pesquisa que foi feita em 2019 nos Estados Unidos e ele demonstrou a potencialidade do eugenol. O eugenol é uma molécula do grupo fenóis, tá? E você vai encontrar o eugenol, por exemplo, no cravo da Índia, vai encontrar no tomilho, no orégano, né? E nesse estudo, ele mostrou que o eugenol, ele tem uma potência ação antiviral frente ao ebola, tá? O ebola também é um vírus, tá? E assim como o coronavírus, ele também possui um grande potencial de infecção, porque o vírus do ebola, ele também tem as espículas ao seu redor, né? E aquelas espículas faz com que ele seja mais potente em termos de infecção. Então, os óleos essenciais, eles têm essa potencialidade já registrada em diversos artigos, né? A gente sabe que esses artigos são feitos em escalas laboratoriais, então a gente precisa de mais estudos para confirmar em 100% de que realmente funciona, né? Mas a gente já tem indícios e assim a comprovação de sua potencialidade. E esses óleos essenciais, principalmente os ricos em fenóis, eles são maravilhosos, eles possuem um largo espectro de ação. E é interessante você saber utilizar os fenóis, porque os fenóis, eles são
dermoagressivos, dermocáusticos, tá? Então eu tenho até um vídeo falando sobre o poder dos fenóis e eu também tenho um vídeo falando sobre a segurança dos óleos essenciais para uso na pele. Então, para você que quer utilizar na sua formulação, na sua sinergia, né, um óleo essencial rico em fenol, presta atenção no formato de uso, porque eles são dermoagressivos e dermocáusticos. E em tempos de Covid, a gente pode utilizar esses óleos essenciais na nossa máscara de proteção, né? Então, você pega a sua máscara lavadinha, tá? E pinga uma gotinha do óleo essencial ali. O óleo essencial, por exemplo, do louro que eu citei aqui, do bergamota que eu citei, qual que eu citei mais? Eu citei do cravo, né? Citei dos ricos em fenóis, do orégano, do tomilho, tá? E você pode deixar pingar uma gotinha e deixar pendurada ali, né? Aqui em casa, por exemplo, eu pego as máscaras, pingo uma gotinha em cada uma e deixo pendurada ali na porta. Quando eu vou sair, eu pego e aí ele tá com aquele aromazinho bem delicioso do óleo essencial que eu usei, né? Então, via sistema olfativo, eu vou receber todo aquele aroma, né? Ele vai estimular a minha imunidade, vai me ajudar, vai auxiliar psicologicamente e também vai também me proteger como um óleo essencial antiviral, né? E para quem não tem louro, Paula, eu não tenho louro em casa, tô com dificuldade de achar o óleo essencial de louro. Bom, o louro, ele é rico em duas moléculas, que é o terpinem 4-ol, que é um álcool terpênico, e ele também é rico em 1,8 cineol, que é o eucaliptol. E por que é bom a gente saber no que ele é rico? Porque aí a gente consegue substituir, né? Eu falo muito isso para as minhas alunas. Eu falo, olha, é importante você entender quais são os princípios que tem naquele óleo essencial, porque na falta dele você tem que saber substituir. Então o louro, ele é rico em terpinem 4-ol, que é um álcool terpênico, excelente para manutenção da nossa imunidade, tá? Um anti-infeccioso também de largo espectro de ação, então ele é muito indicado para a gente utilizar principalmente na gotinha aí da máscara. E quem são os óleos essenciais ricos em álcools terpênicos? Em particular, o terpinem 4-ol, o tea tree, o melaleuca, tá? Então, quem não conhece o tea tree, chá de árvore, o nome da espécie botânica é Melaleuca alternifolia. A melaleuca ou tea tree, ela é excelente para utilizar pingando aí uma gotinha na sua máscara, tá? Ele é rico em álcool terpênico, por isso que eu estou indicando especificamente em terpinem 4-ol, que é o mesmo princípio ativo que aí foi encontrado lá no louro, tá? E o tea tree, ele é bem mais fácil de encontrar, né? Então, é interessante você adquirir o tea tree nesse sentido. E se você quiser também, ele é muito bom para você utilizar, por exemplo, num difusor ultrassônico, né? A cada 100 ml de água, você pinga 2 gotinhas de óleo essencial e faz uma limpeza na atmosfera, né? Geralmente esses difusores ultrassônicos, eles limpam aí até 30 metros quadrados, um quarto normal, né? 30 metros quadrados é muitas vezes até mais que um quarto, né? Então você pode colocar o difusor ultrassônico ali com o tea tree e
e aí dá uma limpeza, uma purificada no ar, utilizando a potencialidade antiviral do tea tree. Uma outra molécula que tem no louro e que respondeu, né, que está lá no louro e que devido às vezes à dificuldade de você encontrar o louro e você quer substituir, é o 1,8-cineol. O 1,8-cineol é o eucaliptol, é a mesma coisa, tá? E o eucaliptol você encontra no eucalipto globulus. O eucalipto globulus em particular, ele é muito rico em cineol. E aí, eu chego a recomendar até o seguinte: nesse difusor atmosférico, nesse difusor ultrassônico que eu falei para você utilizar, ao invés de você colocar 2 gotas por 100 ml de óleo essencial de tea tree, você pinga nesses 100 ml uma gotinha de tea tree e uma gotinha de eucalipto. E aí a atmosfera vai ficar com um aroma muito gostoso, porque o eucalipto, em particular, eu prefiro o aroma do eucalipto do que do tea tree, né? Então o eucalipto vai trazer um aroma muito gostoso para o ambiente e vai proteger o ambiente. Você vai estar disponibilizando no ambiente, através do difusor ultrassônico, a potencialidade dessas moléculas frente a algum tipo de vírus que pode estar em suspensão no ar, né? Então fica muito bom essa combinação do tea tree com o eucalipto globulus. Algumas pessoas me perguntam assim: Paula, e o eucalipto radiata pode? Pode. O eucalipto radiata é um outro eucalipto e ele é um pouquinho mais suave porque geralmente ele tem uma quantidade menor de 1,8-cineol. Por isso a gente indica ele para quando é criança, tá? Porque aí ele é um pouquinho mais suave, porque o 1,8-cineol, o eucaliptol, ele é um pouquinho irritativo de sistema respiratório. Às vezes você pegou o eucalipto globulus, deu aí uma experimentada aí e ficou com o nariz coçando e não entendeu o porquê. É por causa disso, porque ele é muito rico em óxido terpênico, que é o cineol, tá? Então, assim, se coçou muito o seu nariz e se ele irritou o seu nariz, é interessante você adquirir um óleo essencial de eucalipto, por exemplo, eucalipto radiata, que costuma ser um pouco mais suave do que o eucalipto globulus, tá? E é se apoiando nesse conhecimento que a gente pode se prevenir, fortalecer nossa imunidade, ajudar também no nosso psique, né? Porque essa nova condição altera o nosso psicológico. E aí a conexão com o poder, né, com essa energia vegetal concentrada, nos auxilia a manter a nossa vibração energética, nos auxilia a manter o nosso bem-estar, né? Então, não é só a questão física, não é só a potencialidade antiviral desses óleos essenciais. É muito mais, né, do que isso. Quem me acompanha sabe que eu gosto de mostrar essas lentes da aromaterapia, né? Eu falo de psicoaromaterapia, eu falo das propriedades terapêuticas, da química dos óleos essenciais, da saúde da pele. Por quê? Porque para mim a aromaterapia é conhecer essas formas de olhar, essas lentes da aromaterapia, né? Se a gente não souber que eu vou usar a lavanda é ansiolítica. Mas a gente tem que saber que ela é muito mais do que isso, né? Ela é boa para a pele, não só ela, como os óleos essenciais,
eles atingem os quatro níveis, né? Físico, emocional, espiritual e mental. Então, quando você usa um óleo essencial, você também está se cuidando nesses 4 campos, tá? Então, quando eu trago aqui essas informações, os artigos científicos, mostrando a potencialidade antiviral dos óleos essenciais, é também para trazer um pouco da química do que está escrito nos artigos. Mas a gente não pode olhar, não pode esquecer de olhar também esse óleo essencial como um todo, né? Então, se ele tem essa potencialidade e ainda causa um bem-estar na gente, a nossa imunidade também vai lá em cima, né? Então, é interessante. E em particular, olha qual foi o óleo essencial que foi comprovado na Itália com a potencialidade contra o SARS-CoV-1. Foi o louro, né? E quem me acompanha sabe, o louro é o óleo essencial da vitória. Por isso era utilizado e até hoje, né? Quem ganha as Olimpíadas, tudo, recebe lá a coroa da folha de louro. Porque o aroma do louro, ele traz isso, né? A vitória, traz o merecimento, favorece ao nosso entendimento quanto a receber aquelas bênçãos. Então, o louro é uma bênção também. Quem tiver a oportunidade de adquirir o louro, de usar o louro no seu dia a dia, vai perceber o quanto é gostoso esse aroma, o quanto essa conexão aquece o nosso coração em relação às bênçãos ao nosso redor. E a gente não pode esquecer também que, falando de sistema respiratório, a gente tem que lembrar sempre de um grupo, o grupo dos monoterpenos. Os monoterpenos, quem faz parte dos monoterpenos, Paulo? As coníferas e os cítricos. Os monoterpenos, eles são excelentes para patologias respiratórias de maneira geral. Então você tem aí as coníferas, que pode ser pinheiro, abeto prata, cedro, cipreste, junípero, tá? E os cítricos, que pode ser o limão, a laranja, a mandarina, a tangerina, tá bom? Que são ricos em limoneno. O limoneno é uma molécula da família dos monoterpenos, tá certo? Eu espero que você tenha gostado do meu Quinta 1206 de hoje, que é um assunto que eu gosto bastante, que é trazer a comprovação da potencialidade dos óleos essenciais, uma forma de uso, né, de maneira segura e consciente, e era isso que eu queria trazer hoje. Se você gostou, dá um joinha para cima, que eu vou falar essa joinha sempre, tá? E deixa um comentário, se você quiser saber mais, deixa um comentário, uma dúvida, eu vou estar respondendo, tá certo? Ou se, Paula, você podia falar disso? Bota no comentário aí que é legal, que já me dá uma ideia do próximo Quinta 1206. Toda quinta, 12:06. Muito obrigada e até o próximo vídeo, tá certo?